Tô morrendo de rir. Morning Sunshine. E estamos aqui de volta. Pois é. E com uma novidade hoje, além da caneca. Temos um patrocinador. Ah, que delícia, E Gabi. assim, tô muito, muito feliz, que é o Laboratório de Livraria de Avaliação Psicológica, que desde que eu me formei em psicologia, eu compro tudo que tem lá. Que tem desde livro, testes, materiais. É um lugar muito seguro, muito Então, confiável. os testes neuropsicológicos você compra lá. Tudo lá. VISC, som, que são as baterias de inteligência que a gente usa. Os testes de atenção, de memória. E os livros para Vários. essa área também eles têm. Vários. Desde que legal. DSM até livros infantis. Que eu gosto muito. Então, assim, tô muito feliz que agora a gente tem mais um parceiro super especial e que faz parte, né, da minha história aí, da minha carreira, desde que eu me formei. Na verdade, antes de ter me formado, porque eu já ia lá antes de ser psicóloga. E da nossa área, né? Obrigada. Exatamente. Tô muito feliz. Estamos muito felizes. E vamos lá para mais um E hoje episódio a gente vai falar sobre a sua área, Gabi. que eu mais amo do mundo de falar dentro da minha área. Os babies. É Como é que você chegou nessa história de NBO, que é Newborn Behavioral Observations, que é um sistema de observação de comportamento de recém-nascido. E como tudo na minha vida, aconteceu. Eu estava eu acho que estava sendo mediadora de uma mesa num congresso, que foi o primeiro congresso online em função da pandemia. E aí, isso foi no meio da pandemia? Foi no meio da pandemia. E ia ser presencial, né, como sempre tinha sido, mas aí, em função da pandemia, a gente mudou para online e eu estava mediando uma mesa redonda e uma colega, que na verdade é uma super amiga, a Daniela Carim, uma psicóloga também que eu amo de paixão, estava falando sobre isso. Ela trabalha muito com os bebês, ela faz avaliação neuropsicológica e eu já tinha feito vários cursos com ela, né, inclusive um deles é sobre a Bayley, que é uma escala de padrão ouro, assim, que avalia o desenvolvimento, né, da criança, do bebê. E aí ela falou sobre o NBO, que ia ter um curso. Na hora eu fiquei super interessada. Falei, Dani, eu preciso fazer esse curso. Me conta um pouco como é que é isso. E foi o primeiro curso de formação que teve online aqui no Brasil, em função da pandemia e tudo mais. E as duas pessoas que deram esse curso foi a Liz Johnson, que é lá do Hospital de Crianças de Boston, né? Ela também é professora de Harvard, junto com a Beth, lá de Londres, na verdade da Inglaterra. Elizabeth. E aí, duas maravilhosas, né? E tudo mais, e fui fazer o curso. Aí era um curso... isso você foi lá? Não, esse foi online. Você fez online. Mas você chegou aí pra lá? Fui, porque daí eu fui fazendo outros com esse mesmo grupo. Ah, tá bom. E aí, o que eu mais fiquei encantada foi, uma das coisas, foi o jeito deles darem aula. A gente já falou isso algumas vezes, inclusive aqui. E eles são de uma humildade, assim, gigantesca. É que a gente já falou várias vezes sobre isso, né? É que existe uma certa arrogância acadêmica aqui, né, no Brasil, para certas coisas. E parece que, principalmente essa área e a área de saúde, ficam uma coisa meio endeusada, uma coisa assim meio fora do alcance. Inclusive no linguajar, né? Porque daí as pessoas falam de um jeito e fora do país eu senti a mesma coisa com a minha experiência estudando e fazendo mestrado fora em saúde mental. Inclusive, o NBO fala justamente sobre tirar o terapeuta do pedestal, que foi uma das coisas que eu amei também dentro desse método, né, desse sistema. E aí, isso foi feito junto com o Instituto Braselton. Né? Braselton foi um pediatra muito reconhecido e que desenvolveu, né, o NBES, que foi onde tudo começou, que era um sistema de avaliação de recém-nascido, e depois esse NBO. Mas esse NBO foi online avaliação aqui. E que tipo de avaliação era essa de antes? Então, eu já vou falar dessa. Tá. Porque ela foi a que eu fiz depois que eu fui lá fazer. Essa primeira aqui, o NBO, foi online.
E o que me chamou muito a atenção foi esse jeito deles, né? Assim, de dar aula e de tirar o terapeuta. O bebê é o centro. Não existe NBO sem a família estar junto, o que é uma outra coisa maravilhosa. Então, assim, tira essa coisa, esse endeusamento todo. E assim, vamos observar o bebê. E tira também, porque eu sou treinada para ver comprometimento, né? Para ver, claro, que a gente também vê as potencialidades. Mas quando alguém chega para avaliação neuropsicológica, minha queixa é tal. Você vai precisar ver o que está acontecendo ali, então, né? seja dificuldade de aprendizagem, dificuldade de atenção, alguma hipótese diagnóstica lá já levantada, como autismo, por exemplo. Né? Então, a gente tem esse viés, a gente é treinado para ver o que está de errado ali, né? Para procurar coisas que, né? Enfim, critérios diagnósticos. E aí, quando a gente pensa no NBO, ele não é um método de avaliação. Ele é um sistema de observação. Então, eu vou ver como o bebê se comporta. Qual é a linguagem dele? Como é que ele demonstra as suas preferências? Então, tem um protocolo que a gente segue, mas a gente pode mudar a ordem disso tranquilamente. Então, por exemplo, o bebê prefere ver uma bola vermelha ou o rosto da mãe? O que ele demonstra maior preferência? Eles falam alguma coisa de teoria do apego logo aí? Não. Nesse momento, não. É, porque parece que tem algumas coisas que faz um overlapping, né? Mas dá pra gente fazer, assim. E aí, como é que esse bebê protege o sono dele? Com relação à luz, a barulho. Quais são os passos? Como é que ele para de chorar com mais facilidade? Então, quando ele tá lá chorando, como é que ele vai se regular? Quais são os sinais de estresse? Porque, sim, bebê tem sinais de estresse. Fica sobrecarregado. É um ser humaninho. E super complexo. E é isso que eu adoro do NBO, que diz, né? Porque o bebê é um ser complexo, tem a sua própria linguagem, e a gente pode confiar nessa linguagem. Inclusive, essa é uma das falas do Brazelton, né? E então a gente consegue ver essas coisas, como é que o bebê funciona, e isso ajuda muito. Porque um bebê que tem as suas necessidades atendidas, a gente sabe que é um bebê, uma criança, um adolescente e um adulto saudável. Sim. Né? E então, isso facilita também para os pais que estão ali e vai parar de chorar mais fácil, vai sentir que está ajudando a criança, vai ter mais sossego mais fácil, né? Enfim. Então, esse primeiro eu fiz online, então teve as aulas teóricas, né? Durou alguns meses, a gente teve alguns encontros e depois teve a parte prática. Então, aí eu precisei aplicar o NBO em alguns bebês. E aí eu fui lá para a USP de Ribeirão com a minha irmã, que estava fazendo residência de pediatria. Ela também se encantou com o NBO. Imagino, porque deve ser... É maravilhoso. E você vê acontecendo ali, né? Inclusive, teve um caso de um bebê muito comprometido que a gente fez. A mãe chorava, emocionada. Falou assim, olha, os médicos disseram que o meu bebê ia vegetar. E olha como ele acompanhou a bola, olha como ele estava engajado, olha, né? Então... E eu imagino que esse tipo de estímulo e essa criação desse vínculo deva fazer uma diferença enorme, considerando a plasticidade do cérebro, porque aí você abre novas possibilidades para uma pessoa que estava ali sem possibilidades, né? Exatamente. Porque imagina só essa mãe, né? Por exemplo, a partir do momento que o médico disse, tendência é que ele vai vegetar. Tem um super... E realmente, assim, ele nasceu e ele tinha menos de 1 quilo. Né? Então, assim, super prematuro, enfim. E o jeito que essa mãe iria lidar com esse bebê é muito diferente, sabendo que ele tem 1000 limitações, que foram ditas que ele ia ser comprometido. Do que ela vê como ele é capaz de fazer inúmeras coisas. Com certeza. Né? Então, assim, isso faz toda a diferença no desenvolvimento, na neuroplasticidade, né? Na saúde mental e em tudo isso. Acredito que abra possibilidades para desenvolvimento, né? Exatamente. Um desenvolvimento que talvez ali não... que papel tem a neuroplasticidade nessa área, nessa questão? Se a gente for pensar... O bebê, na verdade, ele tem janelas de desenvolvimento, né, ao longo da infância.
Mas nesse momento, o cérebro do bebê é super plástico. Então, mas a gente tem que tomar cuidado para não sobrecarregar e estimular demais. Por isso que o NBO é importante. Porque quando a gente consegue identificar quais os sinais de estresse do bebê, então eu tô lá estimulando, tô lá com a bolinha, ele tá acompanhando a bola, ou ele tá acompanhando o meu rosto, aí ele começa a ficar com a pele avermelhada, ou ele começa a bocejar, ou ele começa a ter uns tremorizinhos. É igual a gente, né, Gabi? Porque se você Exatamente. tem um cliente na sua frente lá, pode ser adolescente, adulto ou criança, se o psicoterapeuta fosse treinado para observar esses pequenos detalhes no corpo do outro, quanta coisa a gente ia aprender, Exato. né? Porque o corpo fala Daquele tudo. indivíduo específico. Só que os bebês não falam e daí eles vão se comunicar de uma outra forma. É isso? Exatamente. É esse o isso. raciocínio? E essa é a linguagem do bebê. Então, se eu sei que esse corpo tá mais vermelho, tá mais. Eu sei que ele tá estressado. E aí eu sei que é hora de parar de estimular. Que eu não preciso ficar. E agora, se eu não sei isso, eu vou continuar forçando. Mãe, olha aqui. Até o bebê ficar mais irritado, começar a chorar. Uhum. Né? Então, por isso que é legal. Quando a gente entende como o bebê funciona, eu consigo atender as necessidades desse bebê de uma forma muito eficiente. Gabi, eu fiquei pensando eu fui ouvindo você falar, eu fiquei pensando qual é o papel do relacionamento aí, né? Porque me parece que é uma observação de relacionamento. E vem muito conversar com o que a gente imagina e o que na neurociência hoje as pessoas estão considerando como mente. Você já viu a definição de mente do Daniel Siegel? Você fala muito dele, né? Mas eu não. É porque agora eu tô lendo um livro dele, Aham. né, no Developing Mas a dele eu não Mind. conheço, não. Qual que é? Ele fala que a mente é um composto de 3 coisas, que é o corpo, a relação do cérebro com o corpo e o que tem aqui fora, né, o ambiente e os relacionamentos. Então, a mente não é só o que está dentro da gente. Quando a gente fala em mente, a impressão é que a mente é o cérebro. E a mente não é isso. A mente vai depender do ambiente e dos relacionamentos que você tem nesse ambiente. E o desenvolvimento cerebral, ele explica o desenvolvimento cerebral de acordo com os relacionamentos estabelecidos com o bebê, com as crianças, né? E porque, pensa, você é bebezinho, você tem um estímulo do relacionamento com os pais, com a mãe, e aí você faz sinapses. Essas sinapses disparam e vão junto com sinais do corpo, sensações no corpo, o que eles estão ouvindo, o que eles estão vendo, dispara tudo junto. Aquilo fica guardado como informação. E aquilo começa a fazer parte do corpo daquela pessoa também. Porque é uma sinapse que ele já aprendeu a fazer. Então já é uma coisa que está ali, né? Então eu fico pensando que maravilha que agora as pessoas estão olhando realmente para essa questão. E como que é a quantidade de material que a gente tem sobre isso? Porque assim, né? Hoje a gente sabe que é importantíssimo que a gente se baseie em ciência para falar de tudo isso, para não sair aí dando tiro para qualquer lado e fazendo qualquer coisa, né? Como é que são os estudos em relação ao NBO? Então, isso é até dentro do próprio grupo lá do Instituto Braz, eu tô com esse pessoal de Harvard e tudo mais, a gente discute isso. Inclusive, quando eu fui para um congresso lá em Cambridge, um dos pontos da reunião interna era isso. Como é que a gente faz pesquisa com o NBO? Até porque se a gente for pensar na parte metodológica, ele não é um protocolo de avaliação. Não tem como a gente pontuar os itens, porque eu não estou avaliando nada. Eu estou observando o comportamento, eu estou entendendo o funcionamento. Então, eu não estou vendo o que o bebê é capaz ou não de fazer. Eu estou vendo como ele reage. Então, em termos, pensando na parte metodológica mesmo da pesquisa, quando a gente vai pensar nos instrumentos e tudo mais,
é difícil usar isso em pesquisa, porque a gente não tem como quantificar isso. Mas a gente fez uma pesquisa sobre o uso do NBO no final do ano passado, que foi a minha irmã que fez. Foi o TCC dela e a gente tá para publicar esse artigo. Isabela, conte. Porque no Brasil, se eu não me engano, são pouquíssimos estudos que tem de um pessoal de BH, se eu não me engano. Mas é muito difícil fazer pesquisa com NBO em função disso. Mas o que a gente fez? Mas a pesquisa precisa ser sempre quantitativa? Não, a gente pode ter análises qualitativas, mas não é, por exemplo, o tipo de pesquisa que eu tô acostumada a fazer. Entendi. Que envolve toda a parte psicométrica e tudo mais. É porque se você for pensar, estudar o relacionamento, fazer esse atendimento, não sei, eu tô entendendo que é uma coisa que você vai observar o bebê, sim, mas você vai observar também a interação desse bebê com os pais, com as outras pessoas. Então, existem outras pessoas envolvidas, né? O que a gente fez foi criar um questionário, baseado num questionário que vem lá do Instituto Braselton, e a gente aplicou o questionário com os pais antes e depois da sessão de NBO. Então, lá tinha alguns pontos. Então, por exemplo, quanto que conhecia do bebê, qual era a maior dificuldade. A gente tentou fazer um questionário e aí a gente pontuava as respostas, né? E aí a gente aplicava depois do NBO. E assim, a gente teve, um dos resultados foi justamente esse, uma melhora significativa no tanto de conhecimento e de segurança que os pais sentiam em relação ao bebê. Então, a gente consegue fazer dessa forma, né? Mas os estudos envolvendo NBO são poucos, assim. Com o NBES tem um pouco mais, que é esse daí de avaliação. Me explica um pouco sobre que começou. Foi esse que eu fui fazer lá, que daí eu fiz presencialmente. Na Harvard. Chiquérrimo, né? Ai, eu acho. E esse daí, sim, tem um protocolo. São mais de 100 itens que a gente realmente avalia. Todos os tipos de reflexo do recém-nascido, interação social, a gente avalia sono também. A gente até brinca que a gente faz também um NBOS, uma coisa misturada. A gente usa um pouco de um, um pouco de outro, porque é difícil separar os dois, assim. Porque é tão gostoso o NBO quando você faz junto, assim. Eu imagino, né, que uma estratégia de observação acaba sendo incorporada em de qualquer maneira, né? Por isso que eu falei, deve ser interessante, porque você passa a observar coisas nos seus clientes também, adultos, crianças, porque assim, é inevitável. Poxa lá, mudou o tom, o tônus do rosto, mudou a coloração. Isso tudo é incorporado em counseling, sabia? Isso é muito legal, porque mudou muito o meu jeito de atender. Embora sejam cursos voltados para recém-nascidos, o que a gente aprende, eu consigo aplicar tranquilamente em adolescente, né, em criança. Como que isso mudou a sua prática hoje? Entender sobre... Isso é uma coisa muito importante, Gabriela, que a gente entenda que quando você tem base científica para qualquer coisa, quando você começa a estudar mais profundamente um assunto dentro da sua área, você extrapola. Né? Você acaba extrapolando e acaba compreendendo outros ambientes de maneira mais interessante, né? Sim, e assim, e foi justamente, eu acho que o principal ponto que foi aprofundado, que pode parecer muito simples, mas na nossa prática acaba às vezes passando batido, que foram essas observações mais sutis do corpo. Porque, claro, se alguém está bocejando na sua frente, você está vendo, mas essa mudança de coloração da pele, ou perceber, às vezes, sutilmente, como a criança ou adolescente está suando. E não aquele suor evidente de crise, mas de observar o suor, de observar a mudança da coloração da pele. Eu acho que são essas mudanças corporais, assim, que você fica muito mais atento. Contar o tanto de vezes que ele mexeu. Sabe quando você vê que a pessoa está meio incomodada? Aí ela mexe, ela continua a mexer. Porque a gente conta quantos sorrisos o bebê dá. A gente conta o número de bocejos, a gente conta quantos estados o bebê mudou. Então, se ele tá um estado quase começando a chorar,
se ele tá mais tranquilo, se ele tá chorando. Tem nome para cada estado, inclusive. Como que funciona isso na questão significado dessas coisas? Porque eu imagino que... Porque quando a gente é mãe, a gente fica atribuindo significados. Eu sempre pensei isso, né? Eu não vou, a gente atribui significados malucos pro que a gente está vendo, porque assim, a verdade é que a gente não sabe, né? A gente não sabe. Uhum. Ai, tá chorando de birra, tá chorando disso. Por exemplo. Você pode até chutar, mas dificilmente você vai acertar nisso, porque você não sabe ainda. Você nem conhece aquela pessoa que tá ali ainda, apesar da gente querer essa coisa romântica, né? Sim. De nascer sabendo tudo do próprio filho. Mas essa atribuição de significado pode ser complicada, né? Mas então, como é que o NBO vê a atribuição de significado para essas diferentes variações observadas no bebê? Por exemplo, se o bebê tá chorando, geralmente, qual que é o significado que a gente atribui? Tá com fome? Vou colocar aqui. Ou sei lá. Coitado do trocar bebê, a fralda. não aguenta mais. Não aguenta. Teve uma mãe, foi maravilhosa. Eu cheguei lá no hospital, ele nasceu na... Não aguenta mais. Na madrugada, a gente chegou de manhã, né? E aí, ele chorava e tal. No fim, ele se acalmava só de colocar a mão no peito, dar uma leve pressionada e conversar com ele. Parar de chorar na hora. A mãe, coitada, toda... Ele tinha nascido, tinha horas de vida, né? Mas ela assim, por que você não chegou antes? Porque eu fiquei dando babá pra essa criatura a noite inteira e no fim só assim ele parava de chorar. Então, é isso, assim, a gente às vezes atribui, né, esses significados, mas entendendo como ele funciona, então se eu sei, porque a gente vai fazendo por passos para ver como ele vai se acalmar com mais facilidade. Então, se eu sei que é com a mão no peito, ele começou a chorar, já coloquei aqui. Então, eu sei que não é fome, eu sei que é isso. Agora, o que tá por trás disso, por que ele... Aí é difícil a gente... Mas a gente consegue saber. Então, ou, por exemplo, se ele tá chorando... Qual é o estímulo que encaixa melhor com a preferência daquela pessoa pititica? Exatamente. Ou, se eu tô na parte da interação social, se eu vou lá brincar com o bebê. E aí eu sei que ele tem preferência pelo meu rosto. Ao invés de pegar um brinquedo e ficar brincando, eu colocar... Porque assim, um bebê recém-nascido só precisa de um corpo. Pessoa, de um corpo. Só precisa de um corpo presente. Lá em Missoula, existia um voluntariado para você segurar bebê da maternidade. Gente, eu ia ser a primeira voluntária. Eu ia ficar lá o dia inteiro. Você entrava numa fila, aí você fazia uma ficha e tal, e você ia lá, e os bebês que ficavam lá porque iam para adoção, alguma coisa assim, né? Ou que a mãe não podia, estava impossibilitada, estava doente, não podia pegar, né? E ter essa coisa. A pessoa ia lá e ficava segurando o bebê no corpo, assim, juntinho. Maravilhoso. Tô pensando, será que não é alguma coisa relacionada com isso? Pode ser. Parece, né? Pode ser. Eu achava encantador isso. Vou até perguntar no hospital lá, porque eu tenho contatos. De repente... Eu vou lá de voluntária, já aproveita e vê se tem uma vaga. Pra ficar abraçando delícia os nenéns. Mas é isso, assim, eu acho que essa é uma das maiores contribuições, assim, né? E a gente consegue levar isso e até pra gente. Da gente ir discriminando, né? Olha, não, às vezes eu até fico olhando. Falo, será que eu tô arrepiada? Ai, será que eu tenho que... Tô com alguma coisa? Mas você sabe que isso é uma coisa que a gente deveria ser ensinado... Bom, eu acho que deveria ser ensinado na escola muito mais do que outras coisas. Porque se você tem autopercepção, se você consegue perceber o que o seu corpo te fala, mesmo na vida adulta, você consegue se autorregular muito melhor. Você tem algumas vantagens aí, né, Gabi? É uma coisa... Pra mim é quase que óbvio. Sem contar o tanto de transtorno que a gente evita ter. Se a gente... Eu tenho outra pergunta que é relacionada a essa questão de significado. Como que fica ou se você teve essa experiência, né, com mães que quiseram perguntar para você e falar assim, olha, o que eu faço então? Como que eu faço para parar de chorar? Como que eu... ou ficar arrependida porque não conseguiu parar de chorar a criança? Tem essa coisa da mãe...
não entender direito? O que geralmente acontece é que elas pedem pra levar a gente embora pra casa, né? Tipo assim, e agora? Eu vou pra casa, você vai junto? Porque, né? Mas assim, geralmente a maior dúvida, a gente consegue sanar isso durante a sessão de NBO. Então, por exemplo, quando o que eu faço? Né? O que eu faço? Olha, a gente percebeu que quando o fulaninho chora, ele se acalma com mais facilidade desse jeito. Então, a próxima vez, não precisa fazer todos os passos, porque são vários passos. Ah, tem alguns Tem alguns passos. passos. Então, assim, primeiro a gente só conversa com o bebê. Depois, a gente conversa e pressiona o peito. Se ele não parar, aí a gente pega as 2 mãos em frente ao peito dele, pressiona e continua conversando. A gente vai adicionando coisas. Se não funcionar, aí a gente pode cobrir o bebê, dar uma enroladinha. Se não, aí a gente pega. Se não, pega e balança. E por último, dá uma coisa para sugar. Então, vamos supor que esse é um bebê que se acalma com mais facilidade quando é segurado. Pronto, a próxima vez que chorar, você não precisa fazer tudo, já pega ele direto. Ou, se ele está demonstrando alguns sinais de estresse, para o que você está fazendo, vamos dar uma acalmada, vamos ver. Então, é mais nesse sentido. Ou, a gente viu que a habituação do sono dele com relação à luz não é muito legal. Então, vamos deixar um ambiente bem escuro para ele dormir, porque se tiver uma claridade, alguma coisa, mas assim vai ser mais fácil dele acordar. Então, mais nesse sentido. Tô assim. entendendo que isso seria um treinamento excelente que todos os hospitais e maternidades precisariam ter. Exatamente. Todos os obstetras que acompanham pré-natal das mulheres deveriam saber sobre isso e ter esse tipo de serviço à disposição para as mães, porque prepara, além de preparar as mães, no sentido de acalmá-las. Olha, vai dar tudo certo que a gente vai descobrir como faz. Imagina o nível de estresse, o nível de ansiedade que ia ser reduzido dessas mães, né? Porque é tão difícil. Seria muito bom. É isso. Obrigada, Gabi. Muito lindo isso que você fez. Adoro falar isso. Obrigada ao nosso patrocinador. E bora para a próxima. Obrigada, gente. Obrigada. Até.